Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o vereador eleito pelo PSOL, Hilton Coelho. Hilton, nós vamos direto para uma pergunta do apresentador do Brasil Urgente, o Ziel Bueno. Boa noite, Silvana. Boa noite, Hilton Coelho. Quero saber como será o vereador Hilton. Combativo, que denuncia as mazelas, ou café com leite? E ainda, quem Hilton Coelho vai apoiar no segundo turno? Pelegrino ou ACM Neto? Lembre-se, o sistema é bruto. Muito bruto. Abraço. Café com leite? Não. Veja, nós vamos fazer um mandato muito combativo. Desde o início, até agora a gente está ainda planejando o mandato, pensando nele, e nós já estamos começando a colocar as questões que devem pautar, e já estão pautando a política e vão pautar com certeza no ano que vem. Então, nós queremos dar essa garantia. O nosso mandato vai ser um mandato de luta, de resistência e, acima de tudo, um mandato que não se reduza às quatro paredes da Câmara de Vereadores. Nós queremos fazer o debate lá dentro, qualificado, mas principalmente fazer com que esse debate rompa os muros da Câmara e chegue até a população. Mas então, você acredita que será um contra todos? O pessoal só fez um vereador, né? Será um contra 42? Não, eu acredito que não vão ser os 42 do outro lado. Mas, se forem 42, vão ser 42 contra cerca de 13 milhões. Porque, veja, quem é que está contente com essa situação no metrô, Silvana? Esse desvio. Veja, Salvador está ficando parado. Eu, por exemplo, para chegar aqui na Band, saí de Itacaranha, que é o bairro onde eu moro, no subúrbio ferroviário, e eu saí com quase 2 horas de antecedência, morrendo de medo de perder o horário. Certo? Então, Salvador está parando. Quem é que vai ficar contente nessa cidade, tomar consciência que está se pegando 3 bilhões de reais para se investir num projeto de metrô que não vai resolver nada? Eu acho que só as empreiteiras, na verdade, que é uma ínfima minoria. Então, nós vamos fazer a política para os 99%. Os vereadores que queiram romper com a ideia de privilegiar o interesse público e fazer a política para os menos de 1%, vai ter que se explicar para os 99%, não é para o vereador Hilton ou para a Frente Capital da Resistência, enfim. Eu acho que eles não vão ter nem raiva da gente, porque eles vão estar muito ocupados em se explicar para o povo. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos levar o debate para a sociedade e os vereadores que não quiserem cumprir o seu papel, que se expliquem com a população. Eu tenho esperança que sejam poucos. Mas... Qual é o problema da Lei Geral da Copa? Bom, ela tem muitos problemas, mas o mais gritante para a gente é porque, em função do contexto de Salvador, de ser a capital do desemprego, um dos que mais chama a atenção é o problema dos ambulantes. Se aprovou uma lei geral da Copa, por exemplo, que se exclui a participação no que ela pode trazer de dividendo, para a população, que é a população dos autônomos, dos ambulantes de Salvador, que significa cerca de quase 50% da população da cidade. Concretamente, na Lei Geral da Copa está definido que os ambulantes eles devem ficar a 2 quilômetros de distância da Arena da Fonte Nova. Certo? Da Fonte Nova. Então, isso para nós é um assinte. Eu quero marcar, inclusive, que os 3 deputados federais que concorreram a prefeito nessa eleição votaram a favor. ACM Neto, Pelegrino e o Bispo Marinho, todos votaram a favor dessa lei da Copa, que é uma coisa absurda no contexto que a gente está vivendo. Porque as baianas de Acarajé ganharam evidência porque elas têm um respeito social muito grande de todos, do meu totalmente, mas elas ganharam essa evidência porque elas são emblemáticas, mas não é só para elas, é para a totalidade da cidade que precisa sobreviver de alguma forma de uma renda que seja gerada nesse pequeno comércio e que vai estar excluído. Então, isso é um retrato de como se planejou a Copa para o nosso município. Agora, há um projeto que afirmam que é seu, gostaria de ter certeza, que me parece bastante polêmico, a desapropriação de quem tem dívida com a prefeitura e não paga. A gente sabe que existem, principalmente imóveis, grandes imóveis, que têm um IPTU milionário, se não bilionário. Esse projeto é seu mesmo e vai causar polêmica? Vamos. Nós vamos apresentar, vamos levar esse debate, porque a dívida ativa do município ela é altíssima, está em cerca de 9 bilhões, dados da prefeitura. Isso aí a gente vai ter que checar realmente, porque para entender as finanças da prefeitura não é muito fácil, as coisas não são muito claras. Mas os dados que chegam como dados oficiais são esses, e grande parte disso está relacionado a grandes especuladores.
né, do nosso município, grandes proprietários, que precisam dar sua contrapartida para o município. Né? Não é possível que uma cidade como Salvador, que tem uma dificuldade muito grande com as suas contas, faça uma renúncia fiscal dessa monta, né, de não cobrança dos grandes devedores. Assim como um outro problema que nós vamos ter que enfrentar, a cidade vai ter que rediscutir isso, é o problema dos transcões. Né? Todo esse debate que se fez em relação à questão do uso do solo trouxe uma situação que realmente é revoltante. Né? A prefeitura poderia ter utilizado a outorga onerosa em relação a um conjunto de empreendimentos que foram construídos aí na margem da cidade e, infelizmente, não utilizou isso, fez uma renúncia fiscal que os mais, digamos assim, os menos incisivos calculam em torno de R$1 bilhão, que é algo que, se a gente despejar na educação e na saúde do município, pode ter uma decorrência muito grande e essa coisa não tem sido discutida na sociedade. Ninguém perguntou ao povo soteropolitano se ele queria fazer essa renúncia fiscal e nós vamos perguntar. Você citou saúde e na sua fala na visita à Câmara dos Vereadores na segunda-feira, você disse que era necessário enfrentar a máfia da saúde. Que máfia é essa? Bom, a população sentiu gosto amargo da ação dessa máfia com Neilton. Né? E mais do que isso, não apenas com o assassinato de Neilton, mas com a forma que a situação foi criada. Concretamente, não se criou uma comissão de vereadores para tratar politicamente o problema. Isso já foi um péssimo indicativo. Né? Aliás, antes disso, o secretário de saúde, que foi na época indicado por Pellegrino, não se posicionou firmemente pela apuração. A Câmara de Vereadores não fez o seu papel de tratar politicamente, então virou um caso meramente criminal e mesmo quando criminalmente os elementos começaram a aparecer, simplesmente as coisas foram jogadas, né, para o lixo da história, como se aquilo não tivesse uma importância para a cidade de Salvador, quando a gente vê uma contradição muito grande, uma cidade que recebe centenas de milhões de reais para a saúde, não consegue ter os postos funcionando com a mínima dignidade. Aliás, né, no apagar das luzes agora, a prefeitura, inclusive, vem fechando postos nas periferias dessa cidade. Eu falo isso porque eu sou lá da região do subúrbio ferroviário e nós temos alguns postos que estão sendo fechados, literalmente, com argumento de reforma, tudo isso, mas que é algo que não poderia estar acontecendo porque a saúde não espera. Né? Você não pode ter uma negação do direito à saúde de maneira tão abrupta, né? E isso está relacionado às dificuldades do ponto de vista financeiro também e da própria gestão da saúde do município, que é feita de maneira muito insatisfatória. Né? Salvador, por exemplo, não tem conselho de saúde hoje funcionando que consiga avaliar a situação da aplicação dos recursos. Nada disso existe e isso leva a uma situação trágica no cotidiano da população. Nós vamos trabalhar para superar essa situação. E no finalzinho desse bate-papo com o vereador eleito Hilton Coelho, o apoio no segundo turno das eleições e a relação com a família Coelho e a política. Voltamos já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva. O meu convidado de hoje é o vereador eleito pelo PSOL, Hilton Coelho. Hilton, você fez várias críticas aí ao candidato do PT e ao PT em si. Você vai apoiar o candidato do DEM para o segundo turno? Decididamente, não. O PSOL e a Frente Capital da Resistência, inclusive, não tomou uma posição coletiva, mas quer dizer que isso não tem nenhuma correspondência com a tradição da Frente de Esquerda, então eu acho uma alternativa nula. A minha opinião pessoal é que a frente ela deveria se manter numa posição de afirmação do seu programa, não significa uma posição de neutralidade, mas deixar muito evidente, porque programaticamente nós não temos nenhuma condição de apoiar um dos dois candidatos, porque nós precisamos ter uma autonomia realmente. A sociedade soteropolitana precisa de uma força política que tenha autoridade para cobrar o respeito ao interesse público a partir de agora, e essa força política
me parece ser a capital da resistência, então nós não podemos renunciar a isso. Então, a minha posição pessoal é que de não apoio a nenhum dos candidatos por uma divergência programática. A média das lideranças tem sido essa, mas a gente ainda precisa de uma posição coletiva, seja do pessoal que está sendo discutido, daqui a pouco a gente vai estar discutindo isso, né, numa reunião, seja do conjunto da frente dos companheiros do PCB e do PSTU também. Você falou na capital da resistência, eu lembrei imediatamente, eu quero Hilton 50 na capital da resistência. Quando esse jingle foi criado, vocês imaginavam que ele ia virar viral, ia virar ringtone, ia fazer esse sucesso todo que fez? Não, realmente eu confesso que não chegou de maneira tão forte para a gente, apesar de ter colado no primeiro momento para a gente. Mas ninguém esperava que, por exemplo, a população saísse colocando no celular, né, e desse em grande medida uma lição de democracia também, né, de como fazer essa política que a gente gosta de fazer, essa política com pouco recurso e com muita vida. E foi isso que aconteceu, né? Em 2008, a população saiu colocando no celular, botava no som do carro e abria o fundo para todo mundo ouvir e mostrar que estava se posicionando politicamente. E o jingle saiu aí pela Bahia e pelo mundo, né? A gente não sabe onde ele está. A gente estava brincando aqui sobre essa situação, que uma vez uma amiga de minha mãe ligou para ela de Londres para dizer que o jingle estava tocando lá em Londres, né? Ela tinha ouvido lá em Londres. Então, rompeu todas as fronteiras, eu acho que ainda pode romper ainda mais. Você citou sua família, né? E a gente sabe que a política é muito desgastante, muitas vezes também frustrante. Você é casado, tem uma filhinha pequenininha de 1 ano e pouquinho. Sua mulher, rapidamente me responda, foi 100% a favor dessa sua postura de se candidatar e virar vereador daqui da capital? Eu tenho para mim que Denise foi mais que 100%, porque ela é bem militante, né? E ela foi uma das pessoas que, dentro do conjunto da nossa militância, ela esteve entre as pessoas que estavam muito preocupadas com a possibilidade do pessoal não fazer um vereador, entendendo o que está em jogo na cidade, principalmente na área dela, né, talvez, que é a área de educação. Certo. Ela convive com esse drama da educação no município. Então, eu acho que ela ficou bem sensibilizada e atuou muito para que a gente tivesse essa vitória coletiva. 110%, né? Hilton, muito obrigado. Uma boa noite para você. Silvana. Obrigado a todos que nos deram atenção aí, viu? Valeu. Para você também, uma boa noite, uma ótima semana. E a gente se encontra no domingo que vem em mais uma entrevista coletiva.